Com 8% de reclamações, o estado do Rio está em terceiro lugar no ranking do Inmetro, que apresenta desde 2006 o resultado do monitoramento dos acidentes de consumo. São Paulo, com 29%, e a Bahia, com 12%, lideram a lista. Os acidentes de consumo acontecem quando as pessoas usam o produto de forma correta. Uma cadeira plástica. Se você senta numa cadeira plástica e ela quebra quando você senta nela, isso é um acidente de consumo. Você usou a cadeira da maneira como ela deve ser usada e mesmo assim ela te criou um problema. Agora, vamos supor que você vai numa cadeira, você fica em pé em cima da cadeira e começa a pular em cima dela. E aí ela quebra. Isso é um acidente, mas não é um acidente de consumo pela definição que a gente utiliza no nosso negócio. Porque você utilizou de uma maneira que não é a recomendada para aquele produto. Esses acidentes de consumo são muito comuns? Os acidentes em si são comuns. A gente não consegue ainda ter no nosso sistema um registro de todos os acidentes que acontecem no Brasil, porque o nosso sistema ele é construído pelo relato dos consumidores. Nós não temos uma maneira sistemática de levantar os acidentes que acontecem pelo país. A gente depende do que nos registra. Então, quanto mais a gente consegue receber esses registros dos consumidores, mais esse banco fica mais confiável, fica com mais resultados que podem ser analisados. E quais são os principais tipos de acidentes de consumo? Olha, geralmente, nós já temos esse banco já há uns 15 anos, mais ou menos. Geralmente, o produto que tem mais registros, a classe de produtos que tem mais registros de acidentes, são os produtos infantis. Pelos números que a gente está fechando agora de 2020, 30% dos acidentes registrados foram de produtos infantis. Depois disso, eletrodomésticos também é uma classe com bastante acidentes registrados, em média fica em 20%. São as duas classes que costumam ter o maior número de registros. Brinquedo sozinho é quase 10%, já realmente costuma ser um dos produtos campeões de registro. A maior parte dos acidentes ele não causa lesões graves, ou não causa lesão nenhuma, ou causa lesões apenas leves. Se não me falha agora a memória, o ponto que tem mais registro de acidentes é em lesões às mãos. Costuma causar lesões às mãos. Mas a gente separa isso em mãos, olhos, cabeça, quer dizer, você consegue fazer uma filtragem dos danos mais comuns causados por esses acidentes. Mas vocês já tiveram algum relato de algum acidente grave? Sim, sim. Já tivemos alguns. Inclusive, há uns 3 anos atrás, nós tivemos um caso de um acidente com um berço que envolveu um óbito, infelizmente, e que acabou levando a uma mudança no regulamento. Naquela época, foi investigado esse acidente, descobriu-se que era um componente do processo de fabricação dos berços, que, apesar de estar dentro do regulamento, que poderia ter ajudado a propiciar aquele acidente, o regulamento foi mudado por causa disso, para tornar o produto mais seguro. Existe um ranking de relatos de denúncias por estados? O Rio de Janeiro, por exemplo, tem muita denúncia. São Paulo, por ter mais gente morando, tem mais denúncia? Exatamente, era isso que eu ia te dizer. A gente até tem esse número, só que é um número que tem que ser usado com cuidado. São Paulo, com certeza, é o que tem mais registros. Hoje, no número que a gente está fechando agora para 2020, São Paulo tem 26%, 28% dos registros do ano, mas é uma coisa esperada, porque não só é o estado mais populoso, como também podemos esperar que é um tipo de população, pelo nível de instrução, por tudo, que está mais propenso a fazer esses registros. Né? Mas nós temos São Paulo, Bahia costuma ter também um bom número de registros. Como região é o Sudeste. O Sudeste tem quase 50% dos registros vem do Sudeste, 20 e poucos por cento do Sul. E qual o procedimento do consumo? A gente até gostaria de estimular também que os outros estados também registrassem mais esses registros de acidentes. E qual o procedimento do consumidor no caso de um acidente desse tipo? Olha, esse acidente ele pode ser relatado no nosso site. Você entrando lá no nosso site, do lado esquerdo tem o menu, a avaliação da conformidade, acidentes de consumo. E aí você consegue abrir um formulário onde você registra todas as informações necessárias para a gente poder cadastrar isso no banco. Outra maneira que você pode fazer esse cadastro é pela nossa ouvidoria. Também pelo site você tem acesso à ouvidoria. O telefone da nossa ouvidoria é o 0800 285 1818. Como é que o Inmetro interfere nessa relação de consumo entre a pessoa que forneceu o produto e o próprio consumidor? A gente não age diretamente nessa relação de consumo. Isso é uma coisa que fica mais sob responsabilidade do DPDC, da Senacom, dos PROCONs, de todo o sistema de defesa do consumidor. A ação do Inmetro com esses acidentes é uma ação mais estatística. A gente recebe esses acidentes, cadastra,
recebe acidentes tanto de produtos que a gente regulamenta quanto de produtos que a gente não regulamenta. Os acidentes que se referem a produtos regulamentados, eles vão servir para uma análise de risco que pode nos levar a operações de fiscalização em cima desses produtos, pode nos levar, como eu citei no caso desse berço, a uma mudança no regulamento. Se a gente identifica um problema sistemático com várias marcas, pode mudar um regulamento para se adaptar a isso. No caso dos produtos que ainda não são regulamentados pelo Inmetro, esses acidentes eles vão servir como um insumo para a gente fazer uma análise de risco desses produtos e levantar a necessidade de criar um novo regulamento que abranja eles.